Boa tarde, vereador Wilson. Boa tarde, vereador Zambrana, Boa Cacilda. tarde. A última leitura, por favor. Tem a última ata, Cacilda? Tem duas, mas o Kenner não está aí, não dá para ser lido. Tá? Porque era ele e o Zambrana, e a outra o Zambrana e o São Sebastião. Tá? Mas aí faz a leitura quando ele Na estiver. próxima. Tudo bem. Bom, hoje tem dizer o trabalho da Comissão de Saúde. Ela vai encerrar as suas atividades das reuniões desse ano no dia 12/12/2018. Hoje tem essa de hoje, que era para falar sobre a polícia, sobre a droga, da audiência pública, né? Que é para fazer. No dia 28, quarta que vem, aí vai a pauta apresentação da regulamentação, fluxo e outras informações sobre a concessão de serviço funerário e auxílio funeral. E convidados, Secretaria de Desenvolvimento Social, o Sr. Rob Vaz de Lima, e os representantes das funerárias citadas pela Prefeitura. No dia 5, a audiência pública, eu confundi, a audiência pública, apresentação do segundo quadrimestre. E no dia 12, para encerrar, a pauta do fluxo de atendimento do certo. Explanar sobre o serviço do SERP que presta em nosso município. Convidados representantes da PAI e a Secretaria de Saúde. Bom, então aí, vamos deixar aberto aí, sobre a questão da política sobre as drogas, que é o tema hoje. E depois desse tema aí fica aberto mais algumas colocações para a gente poder fazer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Cacilda, vereador Wilson. Mais uma vez, aí nós trabalhamos na quarta-feira na Comissão de Saúde e Desenvolvimento Social. Hoje nós deixamos aí, então, como o senhor já deu, o dia para debater sobre a questão da audiência pública de políticas sobre drogas, que nós já havíamos aprovado, né? E para definir tema, para definir palestrantes, definir qual o mês que poderia ser executado esse trabalho. Nós pensávamos em realizar isso dentro deste ano ainda, mas por questões do período eleitoral, nós evitamos essa condição. Então, seria hoje a data para que a gente momento para a gente definir algumas normativas, orientações, como conduzir isso, e o mês que a gente pretende fazer isso. Né? Aproveitar, o senhor leu aí vai haver uma correção sobre o tema, e aí, vereador Wilson, se o senhor puder estar presente também, eu achei bastante pertinente e interessante, que é a discussão junto ao secretário Robson, mas não os convidados, não virão os representantes de funerárias nesse primeiro momento. A discussão será, isso vai ser alterado, que está aí realmente, foi aprovado, eu e o Sebastião aprovamos o quê? Um dia para discutir sobre o fornecimento de urnas funerárias para as pessoas carentes, né? Ou seja, os caixões que são fornecidos, porque há queixas que os caixões estão com baixa qualidade. Então, isso é uma discussão, nós pedimos que o secretário viesse para a gente discutir quais a legislação que normatiza esse fornecimento. Que, como colocou o vereador Sebastião, tem conhecimento que a queixa está existindo e, segundo o secretário Robson, é pertinente. Então, primeiro nós vamos discutir e conhecer a legislação, porque eu desconheço, e o fluxo desse fornecimento dessas urnas. Então, os representantes funerários não serão convidados nesse primeiro momento. Ao que parece, o vereador Sebastião colocou que são caixões muito simples e que não era isso que foi pactuado. Era uma condição melhor para a população. Eles estão fornecendo corretamente, desculpa. O fornecimento, o questionamento é da qualidade, né? Realmente, teria que pegar esse contrato primeiro para a gente avaliar, para a gente até fazer o questionamento depois. Perdão, Wilson. Presidente, boa tarde. Então, assim, a dúvida que eu tenho para tirar referente a isso, eu já participei de vários enterros assim, sociais, na saída desse caixão,
pelos que eles tinham passado, assim, cada semana, é uma funerária que fica de plantão? Ou é? E outra, qual a outra dúvida? O enterro é inteiramente, o 100% social, ou tem a gente, a família tem que inteirar com alguma coisa que já vieram pedir ajuda, porque diz que não é totalmente social pela prefeitura do município. Exatamente, para isso, não, então, nós desconhecemos, semana que vem é a prestação de contas, não é isso? Aí, dia 28? Não, dia 5. Dia 28. Não, semana que vem, vereador Wilson, é bom, então semana que vem seria essa questão das funerárias. Então, as dúvidas do senhor são as nossas. Então, nós desconhecemos qual é o direito da população e nós queremos saber isso. O que normatiza isso, qual documento, qual contrato, como é que é feito isso. Então, a semana que vem é para isso, se o senhor puder estar presente também, o vereador Sebastião também estará, onde nós vamos discutir esse importante tema da questão do desenvolvimento social das pessoas mais carentes. Mas não virão os representantes em tese, meu gabinete é muito procurado com isso, então o que acontece? Cada uma pessoa que vem a falecer, é uma funerária que faz. O que falta muito para a gente conhecer essas informações para as pessoas. É onde o senhor acabou de falar, que eles ficam procurando para poder ajuda, né? A gente já passou por isso junto. Então, tudo isso a gente precisa realmente conhecer. O que vai estar faltando muito é informação à comunidade. Mais uma pergunta também, Sator Zambrano, que me deixa preocupado, e as pessoas mandaram perguntar também. Quanto ao sepultamento, fica hoje em torno de quase R$3.000. Então, e lá já houve em vários bairros social que a gente fez, e sobrou assim para a família pagar, e sem ter como pagar. Lá, diz que é lá no cemitério, lá paroquial, né? Lá, ou às vezes na funerária, mas se é social, eu não entendo. O senhor Sebastião já passou por isso, eu já passei por isso, eu acho que o senhor já passou por isso. Então, eu não tinha nem tomado posse ainda como vereador, estava já arrumando isso, ajudando um velório social, e tivemos que, doutor Zambrano, fazer a vaquinha para fazer o sepultamento da pessoa, então. Foi até em setembro de 2017, eu não tinha nem tomado posse. Eu já tive que participar, e como não sabia, tivemos que arcar com quase R$500, e sendo que o enterro era social, eu não entendia. Mas isso então é importante, o senhor veja como é importante o trabalho da comissão para que a gente possa conhecer e informar a população. Tá bem? Então, eu só queria registrar que não virão os representantes funerários. Apenas o secretário, que no dia ele disse que sim, que ele estaria à disposição, semana que vem, dia 28, né? Quarta-feira, que seria importante para a gente conhecer as normas e quais são os documentos que regem isso. Tá bem? Acho que é isso que eu queria corrigir, presidente, por enquanto. Na pauta, que sai a última frase aqui, que eles não virão. É só o secretário mesmo, e talvez alguém mais da secretaria que organiza isso. Tá bem? Esclarecido esse ponto? Bom. A gente pode deixar aberto, o vereador Ricardo tinha umas colocações para a gente poder ver. No sentido que a gente pode, das colocações dele, nós definir aqui. Bem, em relação à questão da audiência pública de política sobre drogas, primeiro eu acho que nós devemos definir qual mês para realizarmos isso. Janeiro é um mês que nós estamos começando a atividade ainda, fevereiro, mês de carnaval, talvez março seria... Então, acho que a gente deveria fazer após... Sim, em março nós temos as festividades também dos 200 anos de Itajubá, né? Ou a gente deixa para a primeira semana de abril, né, ou mês de abril, que seja. E aí nós teremos aí praticamente 4 meses para poder fazer esse trabalho, né, ao invés de ser fevereiro e março, porque março tem essas atividades. Ou deixamos em abril ou faz fevereiro. Fevereiro, dezembro, janeiro, você contactar pessoas é mais difícil. Ainda mais se nós tivermos pessoas convidadas de fora da cidade. Então, a minha proposta, primeiro, é que fosse essa audiência pública para abril. Queria saber de vocês. Essa droga entraria em saúde mental? Traria saúde mental? Ou a parte? A saúde mental também, porque, na verdade, o que acontece a política sobre drogas, ela é ligada à saúde mental. Então, é até bom a gente ver abril, para a gente ver com a Comissão de Educação, foi tirado também para fazer essa comissão, para fazer uma audiência pública sobre a saúde mental.
aqui em Itajubá. Nós poderíamos ver a Helena de Pouso Alegre, ver uma outra lá de Belo Horizonte. Vamos fechar só Então, acho que tem que separar os a questão de droga e saúde mental. Por isso que eu estou dizendo. Com licença, mais uma vez. Zambrano, o seguinte, e também aproveitando, eu acho que ficou em passar informações para a gente certinho, aproveitando essa audiência pública referente à política de drogas, sobre o CAPS-AD. Porque ele foi mudar de endereço, né? Não veio convidar talvez a Janaína para participar, ou ela, uma outra enfermeira de lá, que trata do assunto e cuida, né, do assunto do presente de drogas e álcools. E também, né, de aproveitando esse espaço, não sei se o Jorjão recebeu alguma queixa, lá no CATEI, no abrigo lá, está tendo problemas. Está entrando pessoas usuárias com drogas, paciente que já dormiu lá, moças e rapazes. Ambos já me procuraram e falaram. Que chega de noite é um forró-bodó. Acaba entrando com droga escondido, passa e de noite é um rebuliço. O senhor diz num CMTA, lá na... No CMTA tem CMTA isso, né? São Sebastião. Ver alguém de lá, que é a psicóloga, poder participar, mandar um convite para ela. Para ela e o CAPS-AD também. Então, eles, eu acho que seria o seguinte, então, assunto. vereadores. Eu achei interessante a colocação do vereador Jorge, porque se há eu não me lembro da audiência pública aprovada sobre saúde mental, é isso? E sobre eu lembro da política da audiência pública sobre política sobre drogas. A gente pode fazer, talvez, 2 dias no mesmo lugar, ou pode separar. Eu tenho que ver essa ou nela mesmo aproveitar os 2 temas. Vai depender do tempo e do que é que nós queremos fazer. As audiências públicas que essa casa fez durante essa legislatura, eu vi que elas foram bem condensadas, né? Eu acho que uma audiência pública ela deve envolver, no caso de saúde mental, a enfermagem, a escola de medicina, a psicologia da FEP. Então, elas devem envolver, né, alunos, graduandos dessas escolas, professores, para que possam participar e opinar, além dos atores da saúde mental. Exato. Né? Inclusive, vereador, nessa foi discutido, o secretário esteve aqui, disse que ia repassar o dinheiro que vinha do Estado para o saúde mental lá do Novo Horizonte, lá o Bezerra, né? Mas aí eu estive lá verificando, não pode, o dinheiro de lá não pode. Para eles receber, eles têm que ter credenciamento. Eu acho que talvez é melhor deixar a saúde mental, que é um pouco complexo. Tudo é complexo, mas nesse tema que está discutido, já foi tirado, a gente já realizar ela e vamos ver sobre drogas. Aí sim, ver os atores para poder vir. Então, assim, da questão da política pública, então nós vamos fazer separado, ponto. Mês de abril está aprovado, então? Não, mas eu acho também que se a política pública sobre drogas, ela deve ser separada da saúde. Concordo também mesmo. Tá, então é só política pública sobre drogas. Tá. A pergunta é, então, assim, primeiro, mês de abril está bom para que a gente possa aprovar, então, que será no mês de abril? Não definimos data ainda, mas seria o mês de abril. Você pode iniciar, porque vai ter nova composição, você vai ficar da saúde, das comissões, né? Mas eu acho que a gente pode ir trabalhando e repassar para a pessoa. Eu acho que não vai mudar, mas se isso acontecer, a gente pode repassar o trabalho. Exatamente. Né? O trabalho que foi feito aqui foi esse. Então, porque aí em janeiro nós podemos definir as datas. Aí, logo que nós voltar, após dia 16 mais ou menos, não? É só para começar a fazer alguns contatos, vereador. Então, assim, eu acho que assim, nós poderíamos deixar aprovado abril, e aí... Exato. Deixa para abril, então? Tá. Agora, a segunda pergunta, o senhor já falou alguns nomes aí que eu acho até interessante mesmo, mas a gente poderia procurar um representante do Estado para falar sobre política pública sobre drogas. Do Estado. Exatamente, do Estado. Até para orientar esse dinheiro de repasse. Sim. O credenciamento, porque esse hospital Bezerra lá, o problema é o credenciamento. Eles não querem passar o credenciamento. Então, infelizmente, esse dinheiro que vem não pode repassar, como o secretário disse. Ele falou que ia pegar o dinheiro e repassar e não pode. Do Bezerra? De qual entidade? O Hospital Saúde Mental. Do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Tá, mas o Bezerra de Menezes é saúde mental. A gente vai falar tem sobre... que ter o credenciamento. Se não tiver... Tá, não, mas eu estou dizendo o seguinte, essa audiência pública nós vamos tratar só sobre política sobre drogas. Droga. A de saúde mental, a comissão de saúde, de educação vai determinar. Tá. Então, assim, eu entendo que seria interessante, vai mudar o governo, mas um representante do Estado,
presidente futuro da Comissão de Combate ao Crack da Assembleia Legislativa, que vai ainda ser formada, mas o presidente da comissão, um representante do Estado, como disse. Eu estou procurando estou tentando achar uma cidade que tenha uma política desenvolvida, melhor desenvolvida, em relação à política pública sobre drogas. A gente não conseguiu ter. Eu ouvi dizer que Betim tem uma condição de trabalho interessante. Então, o exemplo de outras cidades seria interessante. E nós devemos, é claro, deixar alguém que fale aqui. O senhor está colocando, eu estou propondo, aí em janeiro já define os nomes, a data que vai ser em abril, para dar tempo de comunicar eles. Sim. Agora você está pondo à exposição alguns nomes. Alguns segmentos, né? Agora, o principal para mim, e isso a gente conversou aquele dia com a menina do Comad, esqueci o nome dela agora, Cecília, que é a presidente do Comad, e até ofertou para ela para que o Comad auxiliasse nessa articulação, nessa montagem, mas a informação que ela me passou é que o Comad entendeu que não, que é um evento da Câmara, então que eles não se interessariam, achavam melhor não participar dessa administração. A gente entende, não há problema nenhum. Mas qual seria a entidade ou a pessoa que poderia falar sobre política pública sobre drogas do nosso município? Aí nós vamos ter que avaliar, né? Que seria no momento aqui não tem. Seria a quarta pessoa. Né, aqui que no momento falar. não tem, mas a gente poderia fazer um estudo. Médico referente a isso, a droga, o doutor Wilson, o doutor Ronaldo. O Ronaldo aposentou, né, da rede pública, mas poderia, quem sabe, fazer um convite para ele. Então, essa é a dúvida que a gente tem sobre isso. Mas acho que os entes, seriam 4 convidados, que seria o presidente da Comissão de Combate ao Crack, alguém do Estado, uma cidade que tem um exemplo de trabalho, e alguém do município. Do município, eu não sei, a gente pode fazer convite para a Secretaria de Saúde apresentar o trabalho deles, que eu acho que seria a lógica, dizer o que eles têm, porque nós temos e devemos dar o direito até de disposição do que é que tem aqui. E depois, dentro de um horário de debate, nós deveríamos abrir a palavra para quem quiser falar o que tem, como é que é, porque as comunidades terapêuticas têm que ser convidadas, o CMTA tem que ser convidado, as faculdades têm que ser convidadas, tudo isso tem que ser convidado. Mas dentro de um horário também que fosse fácil para essa população vir, eu volto a dizer, termos alunos dessas instituições é interessante, porque não por ter gente, mas passam a ser multiplicadores do que nós estamos discutindo. Senão fica um pouco vazio, como aconteceu com as diversas audiências públicas que a gente viu. Só uma questão que você falou sobre o CAPS-AD, como é que está? A gente tem recebido muita queixa, vereador, do CAPS-AD, porque estão sem psiquiatra. Eu não sei se você recebe essas queixas. O pessoal da dependência química não está conseguindo receitas para os medicamentos, porque não há psiquiatra há cerca de 4 meses, mais ou menos. A gente fez uma indicação, não foi lida por causa daquele tempo, mas eu fiz uma indicação para a contratação em caráter de urgência, de um médico psiquiatra. Os clínicos não estão prescrevendo esse tipo de medicação e não querem, e nem devem mesmo, porque não há psiquiatra. E os dependentes químicos estão sem medicamento. Essa é a queixa que está vindo, e uma queixa grande. Então, o CAPS-AD está sem funcionar, tem as outras áreas funcionando, mas a questão médica não está conseguindo dar atenção nessa questão de prescrição de medicamento, o que é muito sério. Então, ficamos assim, então, de janeiro, então, esses temas, eu acho que a pessoa seria a Secretaria de Saúde, a gente vai começar a ter contato, mas vamos ter que esperar janeiro para poder fazer essas situações, para a gente aguardar, ver quem é que vai ficar. Se os senhores souberem de alguma cidade que tenha uma atividade de sucesso dentro da atenção da questão de política pública sobre drogas, seria interessante convidar. A gente não deve esquecer que isso, a gente está falando só sobre, a gente chamou pessoas que é para falar no geral, mas isso não é só saúde, né? Tem a questão de segurança pública, que envolve esportes, essas coisas mais. Então, ver o que essas pessoas têm para contribuir. Sim. Tá bem, gente? Mais alguma coisa a tratar? Sobre isso, não. Acho que isso Tem outra coisa? Eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar, mas pode ficar à vontade, vereador Wilson. Pode falar, senhor. Não, são solicitações que eu ia colocar aqui para votação entre a gente, requerimento,
outras situações que eu sugeriria convites para a gente poder caminhar. Bom, a primeira situação aqui, eu acho que talvez se fosse um convite ou informação, o que seria, estava olhando o site da Prefeitura e eu vi, dentro de um processo seletivo, não me lembro agora se simplificado ou não, a contratação de uma veterinária no processo seletivo. Uma contratação temporária. Comecei a fazer alguns questionamentos sobre isso para as pessoas mais entendidas e todos entenderam que isso é equivocado. Existe o cargo de veterinário efetivo. Eu acho que venceu o concurso, que na época fui eu que abri o concurso, foi feito, chegaram até a contratar veterinários, parece que já está vencido, já foi terminado, mas foi contratada essa pessoa agora, através de um processo seletivo, mas foi contratada. E eu acabei de vir também do jurídico, até ele me deu aqui, existe uma lei aqui de Itajubá que fala especificamente, na época do prefeito Jorge Moalen, que fala sobre, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, né, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Essa é uma lei municipal. E aí, ele coloca, né, artigo 2º, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, é o que o jurídico grifou para a gente. Item 10. Cargo vago em decorrência de vacância ou criação até definitivo provimento, não havendo candidato aprovado em concurso público, desde que o contrato não seja período superior a 1 ano. Teoricamente, pode. Mas a pergunta é, qual é o excepcional interesse público em contratar uma veterinária agora? Que eu acredito que seja a veterinária que estava lá, quando eu estive no Centro Zoonose, exercendo a função, um estágio não remunerado. Então, fica a minha dúvida, esse processo seletivo foi direcionado? Qual é a excepcionalidade para a contratação de veterinário nesse exato momento? É um interesse público enorme? Precisa? O processo de contratação, ou seja, um novo concurso, já está sendo formulado? E se você fez essa contratação, você tem um período, ele vai ser formulado? Então, a minha dúvida aqui recai sobre isso. Uma sugestão, para ser breve e direto, é convidar, ainda dentro deste ano, encaixado nessas situações, a diretora de Vigilância em Saúde, que é responsável pelo Centro Zoonose, para se explicar sobre o porquê da contratação em excepcional interesse público de um veterinário. Então, falou assim, chamar ela aqui, nós não temos data para ela, para esse ano mais. Seria mais favorável a gente mandar para um requerimento, fazendo todo esse questionamento, de acordo com a lei fala isso, está acontecendo, para eles dar, aí sim, com esse documento, a gente marcaria para o ano que vem. Porque nós não temos data para fazer isso, para o convite. Mas, vereador, aí nós temos aí, tudo bem, eu tenho alguns outros convites aqui. Eu acho que a gente pode encaixar, porque assim, nós temos 2 horas de reunião. É claro, no dia 5 não, que é a prestação de contas. Outra coisa que não foi marcada, por exemplo, é a questão da exposição do transporte, lembra? Nós pedimos, o transporte não pôde vir fazer a exposição deles, nós não agendamos também, mas o transporte eu já acho um pouco mais longo. Esse aqui, eu acho que nós não precisa ser um dia específico, vereador, porque nós só queremos saber, assim, qual é o caráter excepcional de interesse público que vocês contrataram um veterinário. Então, esse é um ponto. Eu vou falar todos aqui, depois acho que eu tenho outros convites a serem feitos para a gente caminhar. Então, esse é um. Tá? É um convite. Nós conversamos sobre aquela questão de exames, consultas da secretária adjunta. Chegou a fazer até um requerimento. E, como diz o vereador José Maria, os passarinhos sempre vêm contar as coisas para a gente, né? Que há uma certa movimentação. Para a gente confirmar da situação que a senhora Maria Goretti é moradora da cidade de Delfim Moreira e fez uso do Sistema Único de Saúde do município de Itajubá, com recursos do município de Itajubá,
próprios pagos pelos exames dela. Isso anterior a essa gestão ainda, até quando eu era secretário. Isso confirmado, vereador Wilson, ela cai em crime de improbidade e de peculato. O crime de peculato consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio por funcionário público que os administra ou guarda. Abuso de confiança pública, aonde ela precisava de um exame, entrava com o pedido de exame e já era atendida imediato, furando todas as filas daquelas pessoas que aguardam meses por examinar. Então, Mês e ano que foi feito. pois é, nós fizemos um requerimento. Para pedir mês e ano. Não, já pedimos. Mas eu sugiro um convite a ela. Vamos perguntar diretamente. Mas se nós já fizemos, com todo respeito, se nós fizemos, nós temos que esperar a resposta. E tem aquele outro agravante, né? Que está no teu endereço. Pois é, nós fizemos todas as perguntas. Mas por que não perguntar diretamente, vereador? Eu acho mais fácil, mais prático, mais rápido. Porque é o seguinte, aqui nós temos uma reunião onde é registrada, gravada. Vai mentir na nossa frente? Pergunta simples, direta. Então, a minha sugestão, se aprovado por essa comissão, é um convite simples. Mas não tem tempo para encaixar ela. Então, a gente poderia ficar... O tempo é isso que eu estou falando, é uma pergunta simples, eu não acho que é grande discussão. Esse é o segundo convite, é o segundo. Então, da questão da diretora e da questão da senhora Goretti. São dois convites só, simples e diretos. Mas assim, e a terceira sugestão, por isso que eu disse para o senhor assim, por exemplo, tem o CERDI, né? Hoje o senhor vê que muitas vezes a gente convida e a secretaria desmarca, não é isso? Todas essas duas questionamentos, seja para a diretora para perguntar o porquê da contratação de veterinário, tempo determinado, e se a pessoa utilizou ou não da Secretaria de Saúde, são perguntas simples, são reuniões de 30 minutos no máximo. Então, Mas também se mandar por escrito, o documento é forte. Ela assinando. O documento é forte, mas e a demora? Entendeu? É o prazo, 20 dias, né? Se caso, mais 10. E quanto tempo faz? Será? Então, por isso que esse documento nós mandamos, tem que ver o prazo dele para mandar, aí, aí sim, encaixaria o que o senhor está falando. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou procurar ver o documento, se ele não estiver dentro do prazo, semana que vem a gente comenta novamente, sobre a ida ou não, vou levantar todos os prazos. Se ainda não responder, a gente pode tentar fazer a votação na última, correto. no último dia. Pelo menos a gente vê uma coisa que já foi encaminhada. Está ótimo. Então, a da veterinária a gente pode deixar para janeiro, né? Muito bem. A última solicitação dessa casa foi o seguinte, também numa questão de uma informação que nos passaram, que existe um pagamento indevido ou, de uma maneira inadequada, a empresa da qual o senhor Nilo César Baracho é dono. É uma empresa de análises clínicas e isso, a informação que nos chega é que talvez ele esteja recebendo recursos de prestadores do Serviço Único de Saúde, AISI e MIT, AISI e FUSP, que seria regular. Ou seja, ele estaria recebendo de prestadores do SUS dinheiro através de uma CNPJ. Eu fiz um requerimento, o requerimento 92 de 2018, de julho de 2018, onde eu requeria informações da empresa de número de CNPJ tal, se ela estava ativa no município, e se... eu queria informação de que, de janeiro de 2016 até a presente data, a empresa recebeu algum tipo de pagamento oriundo do Sistema Único de Saúde ou de prestadores do Sistema Único de Saúde. Se sim, encaminhar datas e valores pagos e tipos de serviços prestados. Ou seja, todos sabem que o próprio secretário ele é funcionário da AISI e da faculdade ou da FUSPER. A AISI/FUSPER tem um contrato de prestação de serviço com a Secretaria de Saúde. E meu questionamento, e se a AISI está pagando algo
pela empresa do próprio, que é o que chegou a informação para a gente. Quando eu fiz esse requerimento em julho, 2007, a resposta veio assinada pelo secretário de Governo de Israel, encaminhado pelo também secretário senhor Nilo, né, que mandou um memorando da senhora Sônia, que é diretora de contabilidade. A resposta veio assim: prezado secretário, informo que não encontramos em nossos arquivos cadastro da empresa Biotrofa Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos Fitoterápicos e, consequentemente, não encontramos pagamento à referida empresa. Atenciosamente, diretora de contabilidade. Foi isso que eu perguntei. Quando nós perguntamos se existe ou não, né, pagamento da ESI ou da FUSPER para essa empresa, a prefeitura ela tem condições de responder sim ou não. Por que ela tem? Porque ela tem todo o sistema de finanças do município. Quando se emite um pagamento, emite uma nota, né, vai se puxar no sistema da finanças e vai se identificar que a empresa Biotrofa, exatamente, quem recebeu e quem pagou. Então, o meu requerimento, há de se estranhar, não foi respondido. De julho. Respondeu-se uma resposta que não tinha nada a ver. Não perguntei se a empresa é cadastrada como fornecedora da prefeitura. Mas aqui colocou a resposta da diretora que ela não havia cadastro, né, e não encontraram pagamento a referida à empresa. Da prefeitura? Não foi isso que eu perguntei? Aí o senhor Nilo responde também: excelentíssimo prefeito, cumprimentando cordialmente, vimos através deste informar que nos arquivos do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Itajubá não há cadastro da empresa inscrita no número tal, conforme cópia do memorando, encaminhado ao secretário de Saúde. Eu não estou perguntando se tem algum cadastro. Quem cadastra na prefeitura é quem fornece serviço para a prefeitura. E nós queremos saber se a ESI FUSPER realizou pagamentos para esta empresa, caracterizando uma situação irregular. E quais serviços foram prestados? Por que você não reforça o convite que não foi respondido adequadamente? Não sei se você já fez. Eu não fiz. Eu trouxe justamente esta comissão porque eu entendo que a comissão tem mais força. Seria um outro requerimento. Mas agora, citando, eu não citei, eu perguntei dos prestadores, né, do SUS. Então, eu acho que o requerimento seria: requer informações sobre pagamentos da AISI FUSPER à empresa sob o número CNPJ tal, de 2016, janeiro de 2016 até a presente data. O senhor entendeu? Então, assim, seria um outro... Eu sempre comento isso com a minha assessora Adélia, que nós temos que tomar cuidado na escrita. Porque, senão, a pessoa que vai responder, ela pode fazer o que fez. Vou responder outra coisa. Eu não quero responder o que foi perguntado. Então, o que eu peço aos senhores, na verdade, não é nenhum reforço. É que a Comissão de Saúde, que tem uma força maior como comissão, faça um requerimento. Minha proposta é que a comissão encaminhe um requerimento, agora questionando diretamente que se esta empresa, de propriedade do secretário de Saúde, foi contemplada ou emitiu notas fiscais para pagamentos da ESI FUSPER. Essa é a minha solicitação, senhores, expondo a fiscalização de uma situação que pode se tornar uma situação irregular. Vereador Wilson. O que eu tenho a dizer isso aí é para saber a averiguação de certinho, né? Convidá-los para esse crescimento. Mais próximo dia tardar, né? Não é convidado, vereador, esse é um requerimento. Mandar um requerimento, ele fez respondeu diferente. Agora fazer um pela comissão solicitando. É o requerimento. A comissão faz o requerimento ou não? Você é a favor? Esclareça essas pessoas para nós, né? Sim. Mandamos. Faz o requerimento. Então, a gente vai fazer um requerimento, que eu vou só ler novamente. Requerer informações sobre pagamentos da ESI/FUSPER à empresa sobre o CNPJ tal, de janeiro de 2016 até a presente data. É um requerimento. Um requerimento simples, para informações. Tá bem?
Eu vou aproveitar, então, da questão de como a gente não tem tempo, eu vou fazer um requerimento sobre as informações sobre a excepcionalidade da contratação da veterinária. Isso que a lei, inclusive, ela dita só de apenas 1 ano. Vai poder ser renovado ou se eles vão abrir. Aí você pode fazer esse requerimento. Mas que há de se Aí estranhar... a comissão encaminha o... Não, o requerimento aí eu faço pessoal mesmo. Não, né? não, tem estou problema. dizendo. É só isso aqui que seria. Tudo bem. Então, aí... Sendo profissão dela como veterinária? Sim, ela foi chamada, ela foi contratada pela prefeitura. Eu não sei dizer o senhor, mas deve ter em torno de uns 2 meses. Ela estava antes, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja a mesma que estava antes exercendo um estágio não remunerado na prefeitura. Que é outra situação que nós não temos uma lei que regulamenta o estágio não remunerado no município. Para saber isso também, na época, não tem. Só a federal, que deveria haver. Mas não temos isso hoje. Mas hoje, até então, deve ter talvez 2 meses, 1 mês, alguma coisa. Mas, como eu falei, qual é a excepcionalidade de se contratar um veterinário nesse exato momento? Estou dizendo que seria... Não, pode, ou ele está infringindo a lei? Pode passar de 1 ano. Não é isso? Desde que se comprove a excepcionalidade. Então, é isso que eu quero entender um pouco. Qual é a situação excepcional que você precisa contratar um veterinário? Não estou desmerecendo, né, a condição do setor de zoonose, ou da ampliação de castração, ou a questão de cuidados maiores com os animais. Não estou desmerecendo isso. Só é de se estranhar como foi feito esse contrato. Exato. Tem que haver na legalidade, né? Mais alguma coisa a tratar? Vereador Wilson? Então, agradeço a presença do vereador Wilson, vereador Zambrana, Cacilda, Adélia. Por não ter mais nada a se tratar, a gente dá encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Todos.